Olá a todos, meu nome é Pedro Fonseca e hoje estou com a Marta Rocha, candidata a Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras pela coligação Agora Felgueiras, que junta o PSD e o CDS-PP e que tem como lema Não te conformes. Olá Marta, estás pronta para esta nossa conversa? Olá Pedro, estou pronta, agradeço o convite. Nós estamos a filmar e a gravar esta conversa no Monte Santa Quitéria, que é um dos meus locais preferidos do Concelho de Felgueiras. Qual é que é o teu local preferido no nosso Concelho? É muito difícil responder a essa pergunta, mas estou em condições de te propor fazeres um programa, uma oportunidade destas, sobre os melhores sítios de Felgueiras para assistir ao pôr do sol. Este era um deles? Este era um deles, outro é a Senhora da Aparecida, em Pinheiro, que é um sítio também muito tranquilo. Sim. E muito bonito. A Igreja de São Mamede, em Vila Verde, tem um pôr do sol magnífico. É muito difícil responder porque todas as freguesias têm alguns sítios que são verdadeiramente extraordinários e de beleza natural e são sempre esses os meus preferidos. Tenho que concordar e fica a tua sugestão e um destes dias vamos tentar fazer isso. A próxima pergunta, para mim, é aquela que deve ser a mais importante de todas as perguntas que te vou fazer aqui durante esta conversa, que acho que é a pergunta que realmente importa à grande maioria dos felgueirenses. Felgueiras é um concelho de salários baixos, o rendimento das famílias felgueirenses tem crescido menos do que a média da região do Tâmega e Sousa, e a região do Tâmega e Sousa é a região mais pobre do país. Uma Câmara Municipal pode fazer alguma coisa para inverter esta situação? Nós precisamos de melhores salários em Felgueiras. Sim. A questão do rendimento está relacionada não só com o salário, mas também com o custo de vida e com as despesas do agregado familiar. Uma das coisas que as câmaras municipais podem fazer é precisamente criar condições para mitigar as despesas do agregado familiar. Uma das despesas que é, hoje em dia, demasiado elevada é com a habitação e nomeadamente, uma das nossas propostas... Vamos já falar da habitação, pode ser, Marta? Deixas-me? Sim. Então era essa uma das questões que tu entendes que, portanto, poderia ajudar a aumentar uma das formas que poderia aumentar o rendimento das famílias felgueirenses. O rendimento disponível. Exatamente. Essa é uma das formas. Também impulsionar e apoiar o comércio local e pequenas e médias empresas, no sentido de proporcionar a criação de novas empresas, de postos de trabalho, também a redução do IMI, de impostos, como eventualmente também a derrama, e isso poderá aliviar um bocadinho a vida das famílias. O lema da tua candidatura, como eu já disse aqui nesta breve introdução que fiz, é Não te conformes. Diz-me uma coisa que nunca te conformas como candidata e também como cidadã. Como cidadã e como candidata também, que somos uma e a mesma pessoa e não dá para fazer essa distinção. Uma das coisas com a qual eu nunca me conformo é com a injustiça, com a pobreza e com o preconceito. A injustiça porque, frequentemente, dentro da política, mas não só, vemos pessoas com mérito, com trabalho e que desempenham determinadas funções que não são reconhecidas. O preconceito por ainda vivemos num concelho um bocadinho machista. E eu sinto e acho que devo dizê-lo, que as mulheres muitas vezes têm que trabalhar o dobro, esforçar-se o dobro, provar o dobro para terem metade do reconhecimento. Tu fostes presidente da JSD de Felgueiras. Que conselho darias a ti própria quando começaste na JSD em 2004, se não estou em erro? Sim. Eu acho que nós estamos onde devemos estar e as coisas acontecem em função das escolhas que vamos fazendo, portanto eu não daria nenhum conselho, nada que fosse alterar o meu percurso político, porque eu fiz uma aparição e estive durante um tempo na política e na política da juventude e depois afastei-me bem. E eu acho que nós na política devemos estar sempre temporariamente. Vamos falar do teu programa eleitoral, ou pelo menos daquilo que já é conhecido. A habitação é uma das bandeiras da coligação. O que é que a tua candidatura propõe? A minha candidatura propõe para a habitação apresentar, ou oferecer, entregar
chaves de entre 50 a 100, ainda não estamos bem de acordo em relação a isso por causa de alguns custos e também das candidaturas de fundos comunitários, mas achamos que temos que aproveitar toda e qualquer oportunidade de financiamento, nomeadamente europeu, para a criação de habitação a custo controlado. Ainda não há muito conhecimento acerca destas medidas e destas propostas, porque as pessoas confundem a habitação social com a habitação a custo controlado. A habitação social responde a um problema que é a falta de habitação para famílias fragilizadas e mais vulneráveis, com baixos rendimentos. A habitação a custos controlados pretende criar e oferecer a famílias de classe média habitação com rendas razoáveis, de bom senso, e não as rendas que têm vindo a ser praticadas atualmente. Portanto, compete agora às autarquias a construírem habitação para a classe média, de forma a resolverem dois problemas. Não só resolvem o problema de uma determinada família que não pode suportar um custo com uma renda de 500 ou 600 ou 700 euros, mas que vai pagar uma renda na ordem dos 300, vamos imaginar, não é? E ao mesmo tempo vai criar este fenómeno entre a oferta e a procura, que vai empurrar para baixo os preços que são praticados neste momento no mercado de arrendamento. Portanto, influenciar de forma positiva os preços no mercado de arrendamento. Portanto, esta candidatura é uma das bandeiras à habitação a custo controlado, fazer casas, fazer habitação para famílias de classe média. Isto poderá aliviá-las também nos seus rendimentos, a propósito da questão que estávamos a falar há bocado, porque neste momento uma família de classe média com 2 salários médios, um dos salários é praticamente para despesas fixas com habitação, água, luz, e sobra muito pouco para consumo, para educação, para formação, mesmo para transporte. Uma das outras apostas que a tua candidatura tem é a questão da mobilidade. Nesta área, o que é que pretendes para Felgueiras? Eu pretendo que em Felgueiras o transporte público passe a ser uma opção para toda a gente. Não só para quem não tem um carro próprio, mas para quem também, tendo um carro próprio, deixe de o utilizar dessa forma. Eu verifico que fora de Felgueiras existem alguns concelhos onde as pessoas se deslocam habitualmente de autocarro ou de metro, e em Felgueiras isso não acontece. No ano passado, uma das medidas que a AD trouxe foi o passe ferroviário verde. Nós em Felgueiras não podemos usufruir porque não temos ferrovia, mas foi um dos compromissos que o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que esteve cá em Felgueiras no último sábado, foi um dos compromissos que ele assumiu com esta candidatura, de trazer a ferrovia. Portanto, dos pontos frágeis, dos pontos fracos de Felgueiras é mesmo a mobilidade interna do concelho, que não faz interface interno entre concelhos. Portanto, uma pessoa que vive em Guimarães não tem como encontrar um transporte para passar e trabalhar, por exemplo, em Amarante. E mesmo aqui dentro do concelho há pessoas que não se conseguem deslocar ao fim de semana para atividades que são promovidas, inclusive pelo município, porque não têm viatura própria para se deslocar. Eu acho que o transporte público, além de ser sustentável, vai trazer vantagens no dia-a-dia das pessoas, vai ser mais económico, mas vai também criar condições para que as pessoas deixem de estar tão isoladas nas freguesias. Tenho aqui um conjunto de perguntas de resposta rápida. O que é que optas? Tapar buracos nas estradas de Felgueiras com alcatrão ou com promessas? Com mobilidade e transportes públicos. Se tivermos autocarros e transportes públicos alternativos, o desgaste das vias não é tão rápido como se toda a gente tiver que se deslocar na sua própria viatura. Preferes um passeio no centro da cidade de Felgueiras ou de Lixa, no centro da cidade, ou um passeio pelas freguesias? Um passeio pelas freguesias. Indústria ou comércio local? Não consigo escolher o comércio local para comprar, sem dúvida, para incentivar, para motivar, a indústria para trabalhar. Vinho verde ou pão de ló? Pão de ló, esse é fácil. Conseguias passar um dia sem telefone? Conseguia, perfeitamente, sim. Se Felgueiras fosse uma música, qual seria? Se Felgueiras fosse uma música, era uma daquelas músicas dos 4:30, em bom português e com um ritmo que prometa. Faz mesmo falta um pavilhão multiusos para o concelho de Felgueiras? Eu entendo que sim, eu entendo que faz falta um multiusos para dar resposta a uma necessidade de atividade cultural,
Se formos consultar a página do INE, Felgueiras não tem um equipamento cultural de relevo. Portanto, não tem um equipamento para um determinado número de pessoas. Se eu fosse um artista conhecido e quisesse fazer um concerto em Felgueiras, eu tinha alguma dificuldade porque não ia encontrar um local. Só ao ar livre. Sim, ao mesmo tempo, esse multiusos daria resposta a pavilhão multidesportivo e também a centro de congressos, que também é uma necessidade que existe. Imaginavas como viável, por exemplo, ter nesse multiusos uma feira de calçado ou uma feira de componentes para calçado, por exemplo, Sim. uma feira regional? Sim, sim, muito interessante. Eu acho que mesmo a própria Associação Empresarial teria dinâmicas para desenvolver e agenda para preencher. As próprias associações que existem no Conselho, tanto do ponto de vista recreativo e cultural, como associações desportivas, e ao mesmo tempo, outra das medidas que eu gostaria de promover e de apoiar, a criação de outras modalidades desportivas que ainda não existem, como a ginástica, a rítmica, a patinagem artística, o handball, o voleibol. Marta, o João é um jovem felgueirense com altas qualificações, tem uma licenciatura, acabou o mestrado há pouco tempo. Como é que pretendes criar mais emprego e oportunidades para ele ficar no Concelho de Felgueiras e para não ir para fora? Eu sou esse João. Há 20 anos, quando terminei a minha licenciatura e vim para Felgueiras fazer a segunda fase do estágio, eu dirigi-me ao centro de emprego e apresentei, portanto, o meu currículo, e a funcionária do centro de emprego perguntou-me para que é que servia uma licenciatura em Direito. E logo ali eu tive o contacto com a realidade. Efetivamente, em Felgueiras, uma licenciatura, e a minha é uma licenciatura pré-Bolonha, uma licenciatura de 5 anos. As oportunidades eu tive que as criar, porque Felgueiras não tem oportunidade para jovens qualificados. As pessoas tiram uma licenciatura, os pais promovem uma educação para os seus filhos, mas depois eles não têm oportunidades na sua terra. Eu gostava de mudar isso. É possível com articulação entre investidores e jovens com ideias e com dinâmicas, é possível com requalificação, com aqueles nomes que se calhar a maior parte das pessoas não conhece, que são as tech hubs, que são espaços virtuais ou físicos, onde se promovem precisamente as startups, não é? As empresas que surgem de uma ideia de alguém e que depois essa pessoa com mentoria, com formação e com acesso aos meios e aos investidores consegue colocar em prática. São os tais unicórnios e as... Termina esta frase. Felgueiras daqui a 4 anos será? Felgueiras daqui a 4 anos não vai ficar para trás. Qual seria a tua primeira medida simbólica como Presidente da Câmara? Simbólica como Presidente de Câmara, a minha primeira medida iria ser a reabilitação do Centro Social dos funcionários do município. 80-90% do sucesso de uma Câmara Municipal depende das pessoas que trabalham lá e elas têm que ter condições de trabalho, portanto essa seria a primeira medida. Se pudesses resolver apenas um problema em Felgueiras, qual é que seria? Eu, se pudesse, tivesse assim poderes mágicos, eu resolvia o problema do saneamento básico assim no estalar de dedos. Marta, uma mensagem direta aos felgueirenses, porque é que eles devem confiar em ti? Eu não peço para confiar em mim, nem para acreditarem na candidatura. A única coisa que eu peço é a oportunidade para mostrar com trabalho e com competência aquelas que são as nossas propostas e pô-las em prática. Para finalizar, depois desta conversa, um café ou uma caminhada por Felgueiras? Uma caminhada. Marta, obrigado por esta conversa, por estes momentos, a falar de ti e da tua visão. E eu voltarei em breve com mais um convidado, sempre para falar sobre Felgueiras.